Delfino 146, primeiro o conceito do café, Abreu. Eu comento sempre que é o objetivo do espaço, muito mais do que ser um espaço apenas gastronômico, ele é um espaço de convívio e a ideia é que as pessoas se encontrem, troquem conteúdo de uma maneira espontânea ou provocada. Eu me apropriei, eu e meus sócios, de uma galeria, era uma galeria das gravuras do Juarez Machado. Bem longa? Bem longa, um retângulo comprido e, claro, aí a gente tinha dificuldades de layout e também a gente não tinha o acesso para a rua. E o acesso para a rua, para mim, era uma das coisas mais importantes. Até minha ligação como arquiteto e urbanista, dessa relação interior com o exterior. Tinha que ter uma comunicação muito importante com o espaço externo. Foi aí que eu criei uma porta deslizante, que ela é um grande portão, na verdade. Ela se comunica, faz com que o espaço se abra para a calçada, para o jardim, enfim. A porta já é vedete, ela é vermelha? Ela é vermelha, é um vermelho intenso, bem fechado, que a gente chama até de marsala. É Delfino 146, café e conexões. Por isso essas muitas possibilidades de assentos e de permanência aqui? Foram criados, na verdade, vários pequenos lounges ou corners que as pessoas podem escolher de acordo com o grupo, a sua atmosfera do dia. Digamos que tu venhas com um grupo de 5 amigas, vamos se espalhar no sofá. Então tem aquele clima de sinta-se em casa e se jogar no sofá mesmo para falar de tudo um pouco, tomar um café, um vinho, um espumante, enfim. E estavas falando da questão do nome Delfino, né? Delfino até porque é o nome da rua, Luiz Delfino, é importante a gente colocar que Luiz Delfino foi um poeta, parnasianista, ele foi contemporâneo ao Cruz de Souza, inclusive pela crítica na época ele era tão conhecido ou tão importante quanto o nosso poeta maior de Santa Catarina. Então a gente fez uma alusão ao nome do Luiz Delfino, chamamos de Delfino, carinhosamente Delfino 146. Outra possibilidade de assento é essa banqueta mais alta, a Isso. entrada do café. Eu acho que esse espaço do bar, que criou um bar de 90 centímetros, então ele não é um bar nem alto nem baixo, ele é intermediário e tem a assinatura ali das banquetas do Jader Almeida, que são bem simples e eu acho que era um pouco isso que a gente queria, mas é um espaço que ele é muito democrático, as pessoas às vezes vêm sozinha, onde é que eu sento, fica intimidado, então a gente que está ali perto do caixa e tal, então a gente agrupa essas pessoas e uma que está sozinha, fica amiga da outra do lado. Então eu acho que o bar é muito democrático, acho que ele veio com essa proposta. Tem o desenho que tu observaste bem, que é uma plataforma em balanço, né? Então é um bar todo em Corian, com uma estrutura metálica interna. Então ele deu uma leveza para o desenho e, enfim, inseriu com o contexto. Então eu acho que o bar é um elemento importante dentro desse café, desse conjunto. Essas pendentes reforçam esse clima intimista do balcão, Abreu? As pendentes elas são simples, tem um ar um pouco industrial, mas elas são lâmpadas com filamentos. Então tem essa cor mais amarelada, dá um aconchego, busca a luz que se assemelha um pouco à cor da luz do sol. Então a iluminação acho que é um elemento que a gente se preocupou bastante para dar esse aconchego e com um ar de casa. Marcenaria, essa lâmina mais escura traz isso também, tem no pano de fundo das banquetas, marcenaria, tem esse pórtico emoldurando o Chesterfield aqui da Sierra. Isso, acho que a marcenaria e a gente ter conseguido uma lâmina de madeira, ela remete também a esses elementos naturais, né? O couro, a madeira natural e a estante que ela tem esse fechamento de das extremidades, meu objetivo da estante não era ser uma estante decorativa, né? Até tem o artesanato da ilha, né? Mas enfim, a ideia era ser uma estante que a pessoa pudesse vir aqui buscar, pegar um livro, ler, ficar 2, 3 horas, enfim, a estante não é decorativa, é para ser usada. Por essa pegada cult, que outro depoimento tinha que ter esse projeto, Abreu? Eu senti um perfuminho de fazano aqui, fazano de São Paulo. Então, eu adoro o projeto Fazano, né? Inclusive até assim, pela questão do layout, o Isai usa essas 4 poltronas em diagonal com a mesa central mais baixa, né? Aqui o mobiliário mais baixo é porque a gente tinha um pé direito mais baixo também, então já tinha que ser um mobiliário mais discreto e mais baixo.
Elegância sem ostentação, elegância sem afetação, Abreu? Eu acho que sim, até teve um comentário que me marcou bastante. Alguém comentou assim, tem uma certa sofisticação, mas sem a glamorização. Eu acho que pode ter coisa sofisticada, peças assinadas, inclusive assinadas, mas são designers catarinenses, são designers do sul do país. Enfim, a gente está valorizando o que é brasileiro também. Então acho que a gente pode mostrar que a gente pode ter uma arquitetura sofisticada com coisas nacionais, né? Então eu acho que eu defendo muito essa bandeira de ter essa autoestima brasileira. Uma essência de anos 60, de arquitetura modernista aqui também, Abreu? Eu acredito que sim, que dentro das correntes do século XX, eu acho que a corrente modernista, ela é uma corrente que ela levou o Brasil para o mundo, e é uma corrente que, bom, tem desde Oscar Niemeyer, Paulo Mendes da Rocha e outros arquitetos importantes. Eu acho que a corrente modernista ela vai sempre influenciar, né, com esse caráter dela de funcionalidade, objetividade, enfim, eu sou também um discípulo do modernista. Aí veio esse Chesterfield mais surrado, mais classudo. A história do Chesterfield ele veio por dois motivos. Um, porque ele está inserido quase que dentro da biblioteca. Eu acho que nada mais combina com livros, biblioteca, como um Chesterfield, que os ingleses amam muito a história dos livros. E também a gente já tinha várias peças assinadas por designers catarinenses, designers brasileiros, até no material que foi colocado, que é um couro mais surrado, então as pessoas não têm medo de roubar uma bebida, um espumante, um vinho, que seja. Então é essa a ideia de as pessoas se sentirem à vontade. Eu acho que o Chesterfield ele veio para fechar esta cena. Outro destaque do Delfino 146 é esse lounge externo que se apropria de uma vaga, isso é tendência no mundo? Começou nos Estados Unidos em 2010, veio para São Paulo em 2012, no Rio de Janeiro já é chamado de Parada Carioca, e em Floripa a gente conseguiu uma liberação, que foi o primeiro a ficar ser instalado e ficar definitivamente. Então foi até em parceria com colegas meus, com o escritório Blasi Bahia, então a gente fez a 4 mãos, e através da Bienal também a gente conseguiu viabilizar com patrocinadores. E eu acho que é um exemplo que a cidade pode ficar mais humanizada, as pessoas podem ir mais para as ruas, se ocuparem mais as ruas, que eu acho que é importante. Além de a gente provocar essa utilização, a gente também faz um serviço no Parklet, né? A gente tem uma extensão do café nesse espaço, então a gente cuida, se utiliza, mas é um espaço de todos. Falando em serviços, gastronomia do café. Então, a gastronomia foi um cardápio desenhado aí durante quase 6 meses, inclusive tem influência dos 3 sócios. E o que é interessante, assim, cada sócio tem uma ascendência diferente. Então foi um cardápio desenhado, claro, teve outras coisas que a gente trouxe também, mas de viagens, como a francesinha que a gente trouxe do Porto, enfim. Mas é um cardápio híbrido e que atende desde um café da tarde até um happy hour de noite, uns pratos quentinhos. Acho que está bem convidativo.